Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Privilégio de estarmos juntos, sempre muito bom. Abra sua palavra em João, capítulo 6. Você que trouxe a Bíblia, ela escrita ou ela digital, ou você que sabe ela de cor, melhor ainda. João, capítulo 6. Palavra de Deus que é viva e é eficaz. Temos sido sempre edificados com essa palavra. E João 6, nós vamos ler praticamente uma boa parte, se não quase todo o capítulo, mas vamos dar um pano de fundo. Eu acredito que está saindo som, né? A Yolanda, não sei se chegou a entrar, alguém chegou a entrar, mas estava saindo. Estava saindo som, perfeito, glória a Deus. Para evitarmos um probleminha que aconteceu na outra semana e para que todos os nossos irmãos possam acompanhar. Amados, em João, no capítulo 6, Jesus, no seu ministério, fazia ali grandes coisas, mas nós sabemos que o foco do ministério de Jesus qual era? Os irmãos sabem dizer? Qual era o foco do ministério de Jesus? Levar a vida eterna. Perdão? Levar a vida eterna. Trazer a vida eterna. Amém. Muito bom. Então, trazer salvação, discipular, amar ao próximo, que todos crescem na palavra. Glória a Deus. Tudo isso faz parte do propósito que Deus havia dado a Jesus, né? Que ele viesse. João Batista disse, vou preparar, arrependei-vos, pois e convertei-vos, porque está perto o reino. Né? Está perto o reino. O irmão está na galeria, se quiser vir um pouquinho para frente. Né? Você está meio longe, né? Para não ficar aí, né? Não, irmão, agora você ficou na frente, agora ele tá volta aí, pronto. Agora, isso. Os irmãos, tem os irmãos da galeria, os irmãos... Amém. Então, Jesus foi enviado a este mundo com um propósito. Quando Jesus se manifesta, quando Jesus se manifesta, ele vem e fala, enquanto João Batista falava, arrependei-vos porque está próximo o reino, Jesus fala, arrependei-vos porque chegou o reino. Quando que chegou o reino? Interrogação, desculpe, talvez não ficou claro. Quando que chega o reino? Quando Jesus chega. Quando ele chega, o reino chega. Ótimo. Então, quando você chega, quem chegou? Sim. Opa, aleluia. Isso, não precisa vibrar desse jeito, gente. Calma. Vai derrubar o prédio essa vibração toda. Quando você chega o reino, aleluia. O reino de Deus chegou quando você chegou. Porque o reino habita onde? Em nós. Deus habita em você, então você é o reino de Deus. Glória a Deus. O reino do céu está em você. Não está em nenhum outro lugar, está em você, está em mim. Muito bom. Jesus, então, veio com uma missão de mostrar a nós, mostrar à humanidade que renegou o reino, que renegou a Cristo, renegou ao Pai, quando escolheu viver pela sua própria vontade. Quando havia uma opção. E Deus nunca, eu vou repetir isso, Deus nunca vai tirar de mim e de você a opção. Você e eu sempre vamos ter a opção. Sempre. Cabe a mim e a você a opção de escolher, optarmos ou não por ele. É uma decisão sua. Isso nunca vai mudar a opção dele para conosco. A opção dele é nos amar. A opção dele é nos ter por perto. A opção dele é nos abençoar. A opção dele é estar sempre com a mão estendida em nosso favor. Cabe a nós queremos isso ou não. Nós não somos obrigados a aceitar isso. Mas o fato de não aceitarmos não muda a condição dele.
Não muda o posicionamento dele. Não é condicional, porque não é barganha, não é troca. Não é negociável. Ele não faz negócio. Ele não é brimo, né? Brimo, não. Deus não é brimo. Ele criou os brimos, mas Deus não é brimo. Então, Jesus está aqui, então, no momento do seu ministério, e em João 6 é um momento, parece que, lindo no começo, mas acabando o capítulo, vai do meio para o final do capítulo, a coisa parece que dá um caldo da mãe tornada. Por quê? Jesus vai, multiplica os pães no capítulo 5, você vai vendo lá, né? Na verdade, no começo do capítulo 6, ele multiplica os pães, todo mundo fica maravilhado se você for ler ali. Os discípulos, né, todo mundo se assenta, sobraram os 12 cestos e tal. Aí Jesus manda os discípulos irem na frente, ele vai, anda sobre o mar, e aí então, no versículo seguinte, ele vai indo à frente e a multidão começa a seguir Jesus e a multidão não está entendendo cadê Jesus, e Jesus chega do outro lado. Vamos ler do versículo 25 para frente, para que todos possamos entender melhor o que aconteceu. Ok? João, capítulo 6, do versículo 25 em diante. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Eu passei algum tempo atrás uma versão para os irmãos, que é a NVI transformadora. Alguém, por algum acaso, não está com ela aberta. Eu vou abrir aqui. Ela tem alguns termos que nos ajudam bastante a contemporar. Como é que fala? É mais contemporâneo, obrigado. João 6 aqui. Eu vou lendo aqui nessa versão, os irmãos vão acompanhando, tá bom? 25 em diante. Então Jesus chegou do outro lado. Versículo 25, então. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando é que o senhor chegou aqui? Versículo 26. Jesus respondeu: eu digo a verdade, vocês querem estar comigo não é porque vocês entenderam os sinais, mas é porque vocês comeram pão. Então, Jesus está falando, não é porque vocês entenderam os milagres, não é nem porque viram, na versão original diz, não é porque vocês viram os sinais, mas é porque vocês comeram os pães e na versão tradicional diz que vocês ficaram satisfeitos. E ele continua. Não se preocupem tanto com, versículo 27, com coisas que se estragam, com a comida, mas usem a sua energia buscando um alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, que no caso é ele, pode dar para vocês. Porque o Pai, o Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Estão acompanhando aqui? Acabei de ler o versículo 27. Está fazendo sentido? Sim, sim. Não tem tanta diferença, só está com algumas outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Certo? Estamos na mesma página, tudo bem? Sim. Amém. Amém, glória a Deus. Podemos perder ninguém aqui no caminho. E aí, Jesus está falando, olha, vocês estão indo atrás de comida que estraga. O homem, o Filho do Homem, que no caso aqui é o próprio Jesus, pode dar uma comida que não vai estragar. Aí eles falaram, não, Jesus, não é bem assim, você está achando que a gente só vem atrás de você por causa disso? Não, pera lá. O que eles respondem? Não, Jesus, espera aí, você está um pouco enganado. Nós também, no 28, nós também queremos fazer a obra de Deus. Peraí, Jesus, não é bem assim. Não é que a gente só está querendo satisfazer o nosso ego, nossos desejos. A gente também quer fazer a obra de Deus. O que a gente tem que fazer? Diz aí que a gente faz. É só o senhor falar que a gente faz. Que campanha que eu tenho que fazer? É só jejuar? Quanto que é a oferta? Não, que eu preciso? Que monte eu tenho que subir? Fala aí, Jesus. Que obra de Deus eu tenho que fazer? E Jesus continua. Essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele
que ele enviou. Uau! Nós estamos falando de pessoas que estão seguindo a Jesus e estão acompanhando o que ele tem feito. Nós não estamos falando de gente que nunca tinha visto Cristo. Que, na verdade, não estão entendendo que ele é o Cristo, estão vendo Jesus. Pouca gente está entendendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né, que em Mateus 16, Pedro teve a revelação que não foi nem de carne e sangue. Mas eles querem só Jesus, eles não querem o Cristo. Porque o Cristo fala da cruz. O Jesus fala só das bênçãos. Vamos lá, já falamos sobre isso. Aí ele continua. Eles responderam, então já que o Senhor quer que a gente creia no Senhor, porque eles já entenderam que ele é quem Deus enviou, então já que o Senhor quer que a gente creia aí, nos dá um sinalzinho então, faz algum milagre aí. Afinal de contas, os nossos antepassados comeram maná no deserto. E as escrituras dizem que Moisés é que deu pão para eles comerem, o pão que veio do céu. Então a gente está lendo em conjunto aqui, ok? Jesus já tinha multiplicado os pães, sobraram 12 e tralalá de cestos, comeram até sair pelas orelhas. Era a época de eles marearem o trigo, eles não estavam no fim de marear trigo, vamos correr atrás do homem, porque assim a gente evita o trabalho de fazer o pão, que tinha todo um processo para fazer o pão. Não tinha maquinário igual tem hoje, não tinha, né, todo aquele trampo que hoje é muito mais rápido e fácil. Enfim, vamos atrás dele que a gente já ganha uns 2 dias de trabalho aí sossegado. E Jesus está falando, vocês não estão querendo vocês estão querendo só... Não, vamos fazer a obra de Deus e tal. E aí eles falam, faz o seguinte, já que você quer que a gente crê, faz um milagrezinho aí. E tinha acabado de comer do pão que ele tinha multiplicado. Mas é só esse povo que é difícil. Povinho duro, né? Oh, bom, glória a Deus no Brasil. Não tem, São Paulo, então, não tem ninguém assim. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Aí, então, Jesus falou no versículo 32. Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que deu o pão do céu. Foi o meu Pai. É meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu para vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Preste atenção. É o pão que desce e dá vida. O pão que veio do maná, aliás, o maná que não era pão, era algo que não existiu antes e nem depois, diz que eles não sabiam o que era. Correto, José? Qualquer coisa você... Não. Né? Ninguém sabia o que era o maná, né? E até hoje ninguém consegue dizer muito bem o que é também. Certo? Tinha vários gostos. Exato. Porque eu creio que Deus fez isso a propósito para mostrar, é o que eu dou para você e ponto, né? E tem vários significados isso. Aí, então, Jesus está falando o pão que vem do céu. E eles falam, então faz o seguinte, Deus. Jesus, dá esse pão para nós. De novo, eles estão pensando no que aqui? Pão. No pão. E não ter mais fome e, principalmente, trabalho. Por quê? Um pão que dá vida? Eu não vou ter mais que malhar trigo? Eu não vou ter... Nossa, vai ter... sossego? Só quero sossego? Eu só quero... Né? Deitado eternamente, ele é antigo. Aí, então, Jesus... é esse pão que vocês querem? Tá bom, eu vou dar para vocês, então. Eu sou o pão da vida. Opa! Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creem em mim. Não creram, aliás, em mim, embora me tenham visto. 37. Versículo 37. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Porque eu desci do céu
para fazer a vontade daquele que me enviou. Não para fazer. E não para fazer a minha. Grave isso. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha. E esta é a vontade de Deus. Que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade do meu Pai que todo aquele que orar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a criticá-lo, versículo 41, porque ele tinha afirmado que ele era o pão que desceu do céu. No 42, e se não é Jesus, o filho de José? A gente conhece o pai e a mãe dele, como pode ele dizer que desceu do céu? 43, Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Porque, como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. E eu lhes digo a verdade, no versículo 47, quem crê tem a vida eterna. 47 de novo, quem crê tem, não é terá. Então, quem não tem a vida eterna? Quem não crê. Ponto. Então aquela história de vai haver um grande dia, o dia do juízo, onde todos serão condenados. Não, não. Não vai haver um dia de juízo para condenação, no sentido de que salvação, não. Porque quem crê já está. Quem não crer, Já está condenado. então o grande dia de juízo não é para salvação. É para recebimento de recompensa das obras que você e eu fizemos. Porque quem crer, Jesus disse, ide para todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será, ou for batizado. O batismo não é condição sine qua non para a salvação, mas também como sinal de crer, for batizado, este está salvo. Quem, porém, não crer, este está condenado. Quem não crer está condenado. Mas por quê? Porque ele não quer. Amém? Amém. Então eu não tenho que ter medo do grande juízo. Eu tenho que estar preocupado se eu não estou crendo. Aí eu tenho que me preocupar. Por quê? Não pelo inferno, porque a minha vida já é um inferno se eu não creio. Que Deus tem o melhor para mim, amém? Deus tem o melhor para você, amém? Amém. Amém. E ele diz então, continuando, versículo 47. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. 49. Seus antepassados comeram o maná, mas morreram. 50. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. E aí no 51, o caldo entornou de vez. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei, este é o pão que eu oferecerei para que o mundo viva, é a minha carne. Vou repetir. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus, versículo 52, começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam eles. Porque para o judeu era abominável imaginar comer carne humana. Era assim, era mais fácil xingar a mãe, bater no pai, do que falar um negócio desse. Comer carne humana, você é louco. E Jesus, o mestre, o profeta, veio falar que a gente tem que comer a carne dele. Jesus está de fato falando, literalmente falando. E Jesus começa a dizer, pois a minha carne, perdão, pulei aqui, né? Eu estava no
53. 53. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Esse é o versículo 57. Eu vivo por causa do Pai que me enviou. Que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. 58. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram do maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Não. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamaram, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir no céu onde estava antes? 63. Somente o Espírito da vida, a natureza humana, não realiza coisa alguma. Na outra versão tradicional diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Certo? As palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem, mas alguns de vocês não creem em mim, porque Jesus sabia desde os princípios quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E ele acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai os dê a mim. Eu vou ler até o final para nós já falarmos tudo. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus virou também para os 12 e perguntou: vocês também não querem ir embora? Tipo, fica à vontade. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? O Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Até o 66. O que nós, hoje, nos dias atuais, compreendemos desse texto? O que Jesus está falando? Estamos falando da Santa Ceia, do corpo, do sangue, o simbolismo que existe de pegarmos do pão, de participarmos da mesa. Sim, mas não é só isso. Jesus aqui ainda não estava na Santa Ceia, quando ele esteve na última ceia, ele foi muito mais categórico e claro a respeito disso. Mas Jesus está aqui dizendo, estes homens e mulheres que o seguiam e eram seus discípulos, porque fizeram um esforço tremendo, né? Se você for ver, eles correram ao largo do rio, deixa eu lembrar aqui onde estava, eles chegaram da tarde, entraram no barco, saíram do mar, atravessaram o mar, estavam em Cafarnaum, o Mar da Galileia, foi para o outro lado, eu não lembro aqui, chegou na praia do outro lado de Cafarnaum, enfim. É o de Tiberíades, ou seja, andarem, povinho, ralou, deu até fome. Porque foram atrás de mangiare, né? Beijo, Rairik. Foram atrás de mangiare. E, ao chegarem lá, encontraram com Jesus e como é que é isso e tal, e Jesus começa a falar: vocês estão atrás só de comida, mas a verdadeira comida, se vocês tivessem entendimento, vocês não estão a fim de ter essa verdadeira comida. E eles não entenderam, e Jesus começa a confrontar, porque ele falou, a gente viu aqui no versículo que nós falamos, que Jesus disse: eu não vim fazer a minha própria vontade. Qual vontade ele veio fazer? Vontade do Pai. A vontade do Pai.
no versículos 38, ele fala isso, porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. A vontade do Pai. Sabe qual é a grande questão, irmãos? Infelizmente, e esse discurso não atrai multidão, esse discurso não atrai gente, não produz aplauso, esse discurso não faz as galera, não faz o povo pular da galeria. Porque a gente quer só ouvir, Deus tem uma bênção para você, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar aquela casa, Deus vai te dar muita grana, Deus vai fazer e vai acontecer na sua vida. Basta você continuar pagando seu carnezinho aqui fielmente. Basta você continuar escravo aqui, né? Não pense muito, só faça o que eu estou pedindo, porque afinal de contas a instituição aqui precisa. Desculpa, ser muito prático. A gente faz alguns milagres de vez em quando, a gente vai orar para algumas coisas acontecer, de repente alguma profetada vai sair para você, você só vai ouvir aquilo que a sua alma gosta, porque se sua alma ouvir que você não gosta, a gente não, na verdade a nossa alma gosta de ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, porque quando ela ouve o que você precisa ouvir, perna para quem tem. Porque Jesus não falava o que as pessoas gostariam de ouvir, ele falava o que elas precisavam ouvir. Quando chega nesse ponto, as pessoas começam a falar, está começando a incomodar esse discurso. Está começando a doer. Por quê? Ele está falando, escuta, vocês estão vindo atrás de mim só para satisfazer o umbigo de vocês. É só para encher a pança. É só para satisfazer a vontade de vocês. Eu não estou aqui nem para fazer a minha. Eu não estou aqui, nesta terra, nem para fazer o que eu quero. E vocês estão atrás de mim para eu fazer o que vocês querem. E para provar que eu estou aqui como enviado de Deus, vocês ainda querem mais um milagrezinho. Já não basta o que vocês viram. Aham. Senta. Eu tenho que provar para vocês alguma coisa. Porque, afinal de contas, tem uma história de maná e pão. Então, tá bom, vocês querem pão? Eu sou o pão. E quem não comer a minha carne, não comer o meu sangue, mas você é louco? Comer carne humana? Eu falei, não, você não está entendendo. Comer a minha carne é comer da mesma forma e viver da mesma forma que eu vivo, ou seja, abrir mão de si mesmo. Ao ponto de entregar a sua carne. Vamos ser sinceros, quem aqui abre mão da sua vontade? Principalmente em detrimento ou em favor de alguém. Porque Jesus fazia isso. Senhor, eu não vou deixar que ninguém se perca. Nós vemos aqui, o objetivo da minha vida é que nenhum do que o papai me deu se pereça. Oi? Nós estamos preocupados com isso? Ou nós estamos preocupados com quanto nós podemos abarganhar ou ter para provar para os outros o nosso sucesso? Olha como Deus me aprova. Como que você sabe que Deus te aprova? É só, vai ver meu carro. Se o carro for bom, Deus está te aprovando. Se o carro for, você está em pecado, hein, irmão? Carrinho fuleiro. Passando por uma prova, ei, irmão, tá em pecado, hein, irmão? Eita, luta brava. Confessa logo o trem ruim. Vocês nunca ouviram isso, né, irmão? Só eu. Misericórdia. Guarulhos é um problema. Orem por Guarulhos, tá? Como se coisas externas medissem, fosse termômetro de espiritualidade. Quem disse isso? Como se templos suntuosos pudessem dizer se Deus está ou não está. Como se sucesso exterior fosse chancela de que Deus está aprovando alguma coisa. Quando Deus olha para o coração. Quando Deus vê o que está dentro de nós. E aí, adianta procurar fora, eu estou atrás da bênção, eu estou atrás do circo, porque esse povo queria circo.
Faz aí o milagre, faz um novo número, faz uma nova peripécia aí, Senhor. Dá uma nova palavra, faz alguma coisa aí para eu acreditar. Aí como Jesus não fez. E aí a pergunta é, se ele tivesse feito mais um milagre, mais alguma coisa, quanto tempo durou? Durou quanto aqui? Uma noite? Porque no dia seguinte eles foram atrás de Jesus de novo. No outro dia estavam com fome de novo. Quanto tempo dura um milagre? Quanto tempo dura uma palavra, uma profecia, que não é uma bênção ter? Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pela unção, glória a Deus pelos milagres. Ninguém aqui está dizendo que eles não existam. Por favor, vocês estão me entendendo, né, irmãos? São maduros aqui. Estou dizendo que a gente não vive por eles. A gente vive não para tê-los, mas para sê-los. A gente não vive para ter a bênção, mas para ser uma. A gente não vive para receber uma palavra, mas para ser a palavra expressa. Para ser a unção manifestada. A unção Cristo habita em você. Aleluia. Quando você fala, é Deus que tem que estar falando. Para isso eu preciso ouvi-lo. Jesus falou, eu não abro a boca se eu não ouvir o que meu pai falou, eu só falo o que meu pai disse. Quando que ele ouvia Jesus? Quando que Jesus ouvia o Pai? Quantas vezes você vê Jesus se retirando para conversar com o Pai? Às vezes ele não tinha tempo de ficar escrevendo na areia para ver o que o Espírito Santo falava para ele. Ali, na hora. Às vezes não tinha tempo de providenciar. Ok, o peixe vai trazer a providência. E nós, às vezes, estamos buscando só milagre, só bênção. Quando Deus está falando, olha, é para você se tornar o pão. É para você assumir um compromisso real com você mesmo, uma responsabilidade interna de você se tornar pão, parte do pão da vida que é Jesus. Porque se hoje nós somos pequenos cristos, ele repartiu este corpo e deu ao mundo. Eu e você somos parte dele. E aí quando alguém vem tirar uma casquinha, nós berramos que nem... Que absurdo! Eu não sabe o que fizeram comigo. Eu falei, ué, mas você não quer ser igual a Cristo? Mostra agora a Cristo. Ou você quer pegar a cruz e dar nele? Sobe na cruz e morre. Come da carne. Abre mão da carne, mata a carne, entrega o seu sangue, como Jesus entregou, beba do sangue. Porque aí você vai ter vida. E aí você vai ressuscitar. Porque ele prometeu. Faz sentido? Ou a gente assume aquele compromisso com aquela validade de iogurte? Né? Tem validade de iogurte, às vezes, o nosso compromisso. Venceu o iogurte, acabou. Volta tudo para estaca zero. Quanto que nós suportamos? Jesus suportou até a morte. E morte de cruz. As nossas emoções nos confundem. Nós não temos que andar por elas, nós temos que andar na unção Cristo, na unção do Espírito. Quando a nossa... Eu tive uma conversa hoje, foi hoje, com um dos meus filhos. Conversando com ele sobre uma situação. Falei, filho, tudo nos é lícito. Nem tudo convém. Peguei um exemplo banal, falei, beber água não é pecado, é? Beber água é pecado, irmãos? Não. Ok. Agora, se eu viver para beber água, a água me dominar, é pecado? Sim. Se ela me dominar, é. Qualquer coisa que me domine é pecado. Eu estou dando exemplo de água, parece inofensivo. Exatamente água, porque parece tão inofensivo. Mas se eu beber em demasia, também vai fazer mal. Não é? Vai sobrecarregar meus rins, vai dar uma série de problemas. Eu não posso exagerar. Tudo tem o seu equilíbrio. Aí eu falei, tá, então tudo que me domina faz mal, certo? Certo. Então, se você sabe que tudo que domina faz mal, por que tal situação você não controla?
Ah, não, mas eu posso controlar. Peraí. Mas você entende na sua razão, você entendeu que aquilo faz mal. E por que você, na sua razão, sabendo que faz mal, você não decidiu na sua vontade parar? Ah, porque eu não quero parar. Então nós temos um problema agora. Você já não controla mais a sua vontade. Como assim? Porque se a sua razão não está mais conseguindo, em lógica, convencer a sua vontade, e a sua vontade atropela a sua razão, é porque você não controla mais a vontade. Você perdeu o controle da sua vontade. Ela já está irracional. Você mesmo sabendo que você não pode mais fazer aquilo, que já passou do limite que te faz bem, você não controla mais a sua vontade. Então você está em pecado. Entenderam isso? Para nós é fácil entender. Não, eu achei que foi até mais fácil, porque eu falando isso para ele, caiu a ficha para mim. Eu falei, nossa. Ele falou, nossa, você falando assim ficou bem tranquilo, hein? Eu falei, que bom. Porque ele foi embora e eu fiquei pensando, uau! Aí você entende Paulo. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, na minha mente, está claro, mas a minha vontade está presa. Como que eu venço isso? Com o pão da vida. Parando de comer do pão que só satisfaz o meu ego. Que só satisfaz aquilo que eu acho que é bom. Porque quem sabe o que é bom? Porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se a nossa prioridade for a nossa carne, ela vai atrapalhar o agir do Espírito Santo no nosso espírito. Se nós priorizarmos o espírito, à medida que a palavra vai entrando, o espírito vai se fortalecendo, o espírito da vida vai vindo. E nós lemos aqui no versículo 60, perdão, deixa eu ver aqui qual versículo, que dá, a carne de nada aproveita, só o espírito é que pode fazer algo. Está aqui nessa folha, perdão. Em verdade vos digo que não comerei a carne, beberei o sangue, não, desculpe. Eu separei aqui o versículo, que eu grifei todos e agora eu me perdi aqui. Este é o pão, maná, ouvirem muitos seus discípulos. O espírito da vida, a carne não produz nada. Versículo 63. 63. O espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. Na força, ó, na nossa capacidade, ela por ela, nada se aproveita. Deus vai usar através do espírito do nosso corpo. Nele, corpo pelo corpo, esquece. A carne não pode agradar a Deus. Senão nós não precisávamos do Senhor. Fato é, queremos comer qual pão hoje? Queremos comer do pão da vida? Ou queremos comer o pão que satisfaz? Eterno. Assim seja. Que assim seja. E aí, então, a palavra vivifica quando entra no nosso espírito. E ele fala, alguns de vocês não creram em mim. Ele já sabia, no versículo 64 ele falou, né? Alguns de vocês não creem, porque ele já sabia desde o princípio, os que criam e os que não criam. A liberdade nos é dada, Jesus sabia da traição, mas ele não mudou a posição de amor. Nunca ninguém vai mudar quem Jesus é. Nós só podemos mudar o que nós cremos ou não cremos. Jesus não precisa de propaganda, ele não precisa fazer show, ele não precisa de nada. Ele só precisa que você creia. Nós é que às vezes queremos barulho, queremos auê. E muitos o abandonaram. E Pedro, quando Jesus perguntou, vocês querem me abandonar também? Fique à vontade, eu não dependo de quórum. Não dependemos de quórum. De multidões. Ai, quantas pessoas tem na sua agremiação? 3?
Nossa, Deus não deve estar lá. Bom, a Bíblia disse 2. Então tá bom, nós estamos no lucro. Se tiverem 2, já está. Oh, Jesus. E aí Pedro fala, Senhor, para onde nós vamos? Quando o Senhor começa a falar, alguma coisa mexe aqui dentro. Parece que começa a ter vida. Muda o ambiente, parece que algumas janelas começam a se abrir, o céu abre. Está mudando alguma coisa quando o Senhor fala. É diferente quando o Senhor fala. Não é igual aos fariseus. Que nós possamos enxergar a eternidade. Possamos perceber a eternidade. Que as pessoas enxerguem a eternidade quando você e eu falarmos. Quando as pessoas ouvirem a tua voz, comecem a perceber que tem algo diferente nisso. Tem algo aqui que está alimentando além da minha mente, além da minha psique. Está caindo no meu espírito. Está indo aonde eu não queria tocar, onde eu escondi muito tempo. Está indo lá onde eu precisava futucar, onde eu precisava de libertação, onde eu precisava de cura, onde eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está mexendo. Está trazendo cura, está trazendo libertação, está trazendo ali a resposta para aquilo que eu preciso. E aí a pessoa vai ter a opção de ficar, continuar a te ouvir, ou de ir embora. E a gente tem que ser maduro o suficiente para saber que não é com você o problema. Não é conosco a questão. É com ela mesma. É com o pão que desceu do céu. E aí nós podemos escolher. A gente vai ficar no maná velho, querendo maná do deserto, sinal e milagre, ou a gente quer comer o pão que veio do céu. A pergunta hoje é simples. Hoje, aqui na Vila Maria, que pão nós queremos? E eu deixo para você responder. Pai, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos. Porque na Epístola de João ele diz que as tuas palavras eram doces à nossa boca, mas amargas no nosso ventre, porque elas confrontavam, ó Senhor, as estruturas equivocadas da nossa alma. Mas ainda assim, ó Deus, nós queremos e preferimos a tua palavra, porque ela nos traz vida, nos traz luz e nos liberta de nós mesmos, nos liberta das estruturas equivocadas de raciocínio, nos liberta, Senhor, para vivermos uma eternidade, Senhor, onde poderemos estabelecer e reinar contigo, agora e para sempre. Queremos sim, ó Deus. Queremos sim, ó Senhor, hoje, abrir mão da nossa carne, das nossas vontades, e assim comer da carne e do sangue de Cristo. Ao tomarmos essa decisão, faremos isso, comendo do pão vivo, não correndo atrás de sinais, prodígios e maravilhas. Estas coisas, diz a tua palavra, elas nos alcançarão, elas nos seguirão, nós não iremos atrás delas. Ao contrário, elas nos alcançarão. Porquanto nós seguimos a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor pregava e pregava, para que as pessoas crescem. Por conta da dureza de coração, o Senhor fazia os milagres. E aí então caía no coração a tua palavra. Que nós não tenhamos corações duros. Livra-me, ó Deus, de um coração endurecido. Livra-me, Senhor, de uma mente cauterizada. Livra-me, Senhor, de uma religiosidade que me afasta de ti. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Começar de mim e da minha casa. Possamos correr para ti, não de ti. Possamos, Senhor, abrir mão de tudo que achamos que sabemos, para despidos de toda vaidade, humildemente, Senhor, aprender de ti. É manso e humilde de coração. Quer nos ensinar a ser assim também. Dá-nos de beber, porque temos sede. Temos sede de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor.
Este mundo está faminto. Esse mundo não sabe para onde ir. E muitas vezes nós estamos, Senhor, agitados de um lado para o outro, ouvindo os barulhos, ouvindo, Senhor, a pressão dos inimigos da nossa alma e da nossa própria alma. Mas obrigado porque hoje o Senhor nos manda mais do que o maná. O Senhor nos manda o pão vivo. Aleluia. O Senhor nos dá o pão da vida. Para que nunca mais tenhamos fome. Para que nunca mais nos percamos e saibamos para onde vamos. Que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E assim como o Senhor, nós possamos viver, não para fazer a nossa vontade, mas para cumprir o teu propósito. Te agradecemos por isso, Pai. O Senhor abençoe cada casa, cada família, cada irmão e irmã, aqueles que aqui estão e os que não puderam vir, aqueles que ouvirão esta palavra. Que o Senhor toque, o Senhor, com teu amor infinito, constranja de tal maneira, Senhor, que possamos sair da apatia. Rompamos, Senhor, com toda a mesmice. Paremos de correr atrás de milagres e de manás. E nos tornemos o pão vivo para tantas pessoas próximas a nós que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Amém. Até a semana.